Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar. E aí, galera querida, estamos aqui com mais um episódio do nosso canal Hóspedes do Tempo. E antes de iniciarmos esse episódio fantástico, onde vamos aprender muito sobre um conteúdo muito importante e que hoje em dia está sendo muito falado e precisa ser esclarecido mesmo, que as pessoas necessitam de informação correta, eu vou pedir para que vocês possam fazer a inscrição no canal, por gentileza. Deem um like aí, porque o conteúdo é bacana. Compartilhem esse episódio e vou explicar mais uma vez para vocês como é que funciona o YouTube. Ele funciona pelo algoritmo. Então, toda vez que você se inscreve no canal, que você assiste um episódio, que você dá um like, você movimenta esse algoritmo. Então, o YouTube vai jogando esse episódio, esse conteúdo, para outras pessoas que nem conheciam o canal. E aí elas podem assistir o episódio, então fazerem as suas inscrições, porque elas com certeza vão gostar do que elas vão ver. Estamos aqui mais uma vez, então, com um episódio fantástico com a Ana Clara Gomes, que ela mesma vai se apresentar, ela vai fazer uma mini bio muito rápida, mas primeiro eu quero agradecer, Ana, pela sua presença, tá? Obrigada. É pra gente muito importante que as pessoas tenham e que elas tragam seus conteúdos e que elas possam esclarecer as pessoas e que a gente possa fazer um programa leve, um programa que a gente vai de forma descontraída esclarecer e brincar também, né? Então, tá com você a palavra, passei a bola, ou melhor, eu passei o berimbau e você vai falar sobre você, seu nome, como você começou. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Ana Clara, meu apelido na capoeira é Patuá. E a minha trajetória, assim, eu sou do subúrbio do Rio, né? Minha mãe é baiana, meu pai é carioca. E assim, eu sou parte da cultura daqui do Rio de Janeiro, né? Também sou parte dessa miscigenação. Então, assim, toda a história da minha família é muito rica em cultura. E eu me apaixonei muito pelo som da capoeira, né? Eu conheci a capoeira no subúrbio do Rio, em Ramos. Ainda moro lá. Eu me casei, saí, separei e voltei. E a história, minha cara. E aí, no subúrbio do Rio, eu fui ao Sesc de Ramos e estava tendo uma apresentação. Eu escutei o som lá do berimbau, o som do tabaco, me chamou a atenção, fiquei apaixonada. Então, o que me chamou muita atenção foi o ritmo, a princípio. E aí, o ritmo, ele me fez com que eu parasse para observar a capoeira. E hoje, eu trabalho com capoeira, trabalho com esporte. Eu trabalho na área motora, me especializei, sou mãe atípica, então assim... A gente vai falar sobre isso. Primeiro eu fiz educação física por conta da capoeira, porque eu era muito apaixonada pela capoeira. Depois que eu fiz educação física, eu me especializei em psicomotricidade e eu tive um bebê atípico e isso me abriu portas e minha visão para o mundo, né, do PCD. E aí, eu com o meu filho, buscando descobrir o que eu poderia fazer para ajudá-lo, eu descobri um mundo que eu não precisava ajudar só meu filho. Eu conseguia ajudar mais crianças, mais pessoas mais jovens. Isso é incrível, né? E aí eu já trabalhava na área adversário, educação infantil, porque a educação física ela te proporciona você transitar nesse desenvolvimento humano, né? Você vai ter acesso a bebê, você vai ter acesso a crianças da pré-escola, você vai ter acesso a crianças do fundamental, você vai ter acesso ao ensino médio, você trabalha com adulto também e com idoso também. Então eu transicionei dentro da área motora em todo esse desenvolvimento humano, com a parte motora. Quando eu tive meu filho, e aí eu vivenciei esse mundo atípico, que eu me especializei, eu conheci uma área mais específica. E aí trouxe um pouquinho da capoeira também para esse mundo, que eu uso também um pouco da capoeira como terapia. Eu trabalho hoje, a gente tem, dentro do mundo PCD em que eu trabalho, eu tenho várias síndromes. Quando a gente fala assim, não, a gente tem síndromes que a gente vai olhar ali e você vai falar assim, nossa, nunca ouvi falar. Então, vou fazer o seguinte, a gente vai ter um
bloquinho para falar sobre isso, tá? Tá. Porque você precisa explicar às pessoas que síndromes são essas, o que é a diferença de um transtorno para uma questão de autismo, porque as pessoas têm dúvida mesmo. Então, Não, assim, não é só as pessoas profissionais, às vezes chegam casos pra gente muito específico e a gente tem que realmente estudar. Então, quem não tem acesso a isso, realmente tem dúvida. Mas, enfim, e aí eu transicionei com a capoeira também em todas essas faixas etárias. Eu fui de aluna, alguém que estava experimentando a capoeira, que era apaixonada pela parte física e cultural da capoeira, e trouxe isso para a minha área, que era a área corpo e movimento, transita para a cultura, transita para a musicalidade, transita para a emoção, porque a capoeira ela vibra no seu corpo. E às vezes você pode não ser capoeirista, mas se você estiver assistindo, quem está ali fica empolgado com o ritmo, com os movimentos, com as acrobacias, na capoeira é chamado de floreio. Então, assim, é um mundo muito rico. Eu ganhei a minha mãe, né? Porque ela jurava que a capoeira não ia dar certo na minha vida, deu. aí como deu, Hoje ela torce por mim, hoje ela Graças tem a Deus, orgulho, que né? bom. Não, minha filha entende sobre isso, minha filha gosta, olha ela tocando berimbau. Então, assim, hoje a gente consegue, não só a barreira dela, mas da sociedade, né? Porque, assim, quando a gente fala de cultura, quem não conhece tem um olhar assim, é uma área de lazer, não entende que é uma área também de trabalho, que também é uma área de pesquisa, que é uma área de desenvolvimento humano, que é uma área de socialização, que é uma área de inclusão. Então, quem consegue estar perto da cultura capoeira, consegue entender o quanto ela é rica e o quanto ela é proveitosa para a sociedade, para o atleta, para as crianças. E a gente tem até idosos praticando capoeira para ter aí uma saúde, uma qualidade de vida a longo prazo, né? Às vezes o nosso corpo, com uma determinada idade, ele não é mais o mesmo, mas você ainda consegue tocar o berimbau, você consegue vibrar com o outro, você consegue fazer a cantoria. Então, assim, pra mim, eu sou muito apaixonada pela capoeira. Que coisa mais linda. Ela falou apaixonada algumas vezes. Não é? Ela falou É porque tem muito a ver com nossa emoção. Assim, existe hoje o que é um CID, né? É o F84, F1084. Ele vai falar pra gente o seguinte, que tem o nível de suporte 1, que são altamente funcionais, têm habilidades, têm altas habilidades, conseguem viver em sociedade muito bem. O nível de suporte 2, que já vai precisar de um certo apoio. E você tem o nível de suporte 3, que são crianças com questões severas de aprendizado, de sensibilidade, que se morrem, que se machucam. Sim. Porém, você tem as comorbidades. Por isso que existe uma variedade muito grande. Essas comorbidades, falando de uma forma muito leiga, às vezes você tem um autista, mas que ele vem com um déficit intelectual. Nem todo autista tem déficit intelectual. Você vai ter autistas que têm a cognição preservada. O que seria a cognição para quem está assistindo? É o processo de pensar. Sim. Ele consegue pensar, ele tem um raciocínio bom. Você vai ter autistas que têm essa habilidade intelectual preservada, mas não tem a fala, por conta de uma alteração neurológica na área da fala e da praxia, de movimento de boca, de língua. Aí tem que trabalhar isso mais a fundo. Você vai ter, nós temos entre 80% a 90% dos autistas que vêm com um comprometimento psicomotor, dentro da área motora. E é onde eu trabalho, é onde eu tenho mais domínio. Só que quando você fala de autismo, que a gente fala assim, esse leque é grande, né? É porque assim, é como se fosse um quebra-cabeça. Cada autista vem com uma... porque é uma alteração neurológica. Às vezes, você vai ter um autista que vem com uma especificidade, mas você vai trabalhar, ele ali dentro da plasticidade neural, ele vai desenvolver. E você vai ter outros que vão ter mais dificuldade de desenvolver. Então, assim, hoje, está havendo um estudo para tentar separar, porque é muito amplo, entendeu? E assim, a gente está falando de PCD, não é só autismo, né? Não, você tem um grupo de Down, eu tenho crianças com TDAH, com dislexia. A dislexia, ele vai dar aí uma alteração
no desenvolvimento motor também de habilidade e lateralidade. Mesmo? Da água, Não é sim. só na questão de escrita? Não, porque assim, a questão de escrita, ele vai trocar as letras, né? Assim como ele troca a letra, ele troca a posição de objeto. Então também, você vai, o número é descalculia. E aí você vai ter outras síndromes. Eu tenho uma criança na minha mão que ela tem alteração de cromossomo 9 e 7. Todo mundo fala do cromossomo 21, né? E 9 e 7 não tem classificação. E ela veio com a genética toda de cromossomo alterada em relação ao cromossomo 9 e 7. E aí dá uma disfunção de maxilar, deu deficiência intelectual. E tem outras síndromes. Tem uma síndrome chamada pica, que a criança come objeto. Não come comida, mas come pedaços de objetos. Então, assim, quando você fala do mundo PCD, você tem aí... Muita variedade. É uma variedade grande. E você tem aí, exemplo, que a gente também trabalha, mas crianças... Exemplo, você tem a deficiência física, é uma. Aí você tem os amputados, né? Você tem deficiência visual. Então, assim, o deficiente visual, normalmente ele tem todo o restante preservado. A parte intelectual é preservada. O físico também é preservado, ele só tem a questão de deficiência visual. Você vai ter crianças que vêm com deformação na coluna. Então, assim, é muito específico. Quando você fala de PCD, você tem que saber que público de PCD está na sua mão. Eu trabalho basicamente com as síndromes, né? Eu vou dizer aí que 80% do meu público é autista. E aí também é classificado como o instituto que eu trabalho, ele agrupa, e isso vai facilitar para mim. Exemplo, ele vai pegar o pessoal nível suporte 1 e vai botar junto. Ele não me entrega uma turma misturada, em que ali eu tenho uma criança com uma necessidade de comprometimento muito grande com uma que tem menos. Ele agrupa por esse padrão de necessidade, de atenção, né, de suporte. Então, assim, eu vou ter Down junto com os Downs que eu tenho, são que atingem um bom desenvolvimento. E aí eles vão para esse grupo que tem habilidades, necessidades de atenção leve. Que seria o suporte 1. E suporte 1. Só que aí não vem só suporte 1, você tem outras síndromes. Eu tenho crianças com esquizofrenia, né? A gente tem lá uma autista que ela é extremamente inteligente, mas ela tem depressão. Então ela está no grupo para socializar. A necessidade dela, cada PCD tem sua particularidade de necessidade. E a gente vai atuando dentro daquilo que ele necessita. Eu não trabalho só, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, e aí eu tenho psicólogo, que é próximo pedagogo, psicopedagogo, fono, tem uma musicoterapeuta maravilhosa. Então, assim, quando a gente tem uma criança lá que tem uma necessidade muito grande, a gente tem uma questão que você precisa organizar a criança, a gente pede socorro a esse outro profissional, entendeu? E é muito estudo envolvido, né? Claro, muito estudo. Claro. Eu uso a capoeira como ferramenta, eu uso a psicomotricidade como ferramenta, eu estou estudando terapia ocupacional porque para a minha área é um conhecimento muito importante, né? A integração sensorial que está dentro da terapia ocupacional é uma área que você acaba esbarrando, você não tem para onde fugir, porque assim, você vai estimular a área motora. Só que aquela criança não coloca a mão no chão, porque ela tem uma sensibilidade de tátil sinestésica, ela bota a mão no recuo. Então, automaticamente, para eu trabalhar esse motor, eu preciso estimular ela na parte sensorial, né? Então, assim, na verdade, a gente separa para estudar, mas o ser humano, ele é um universo inteiro. Um ser humano é um universo. Então, assim, a gente se separa para a gente estudar porque para a gente pesquisar, desenvolver estudo. E é um grande laboratório, né? Eu acho que o meu trabalho é um grande laboratório, com o esporte, com a psicomotricidade, com a musicalização da capoeira, com esse trabalho de terapia, né? Ali é um grande laboratório para eles e para mim. Porque quanto mais você tá nesse mundo, seja de pessoas típicas ou atípicas, você cresce como ser humano, você cresce como profissional. Eu tenho um suporte muito bom da minha direção, da minha coordenação. E, bom, você falou alguma coisa no começo, eu quero confirmar. Na sua família, então, você também tem um autista? Não, o meu filho, ele é
Ele tem paralisia cerebral. Ah, paralisia É. cerebral. Ele teve, eu tive uma gestação que foi até 28 semanas de gestação. Ele nasceu muito prematuro. Durante essa prematuridade, eu tive um descolamento de placenta. Nossa. Os médicos me socorreram, fizeram um parto maravilhoso e salvaram ele. Só que ele teve uma baixa de oxigenação. E aí deu uma paralisia cerebral, que ele hoje, o que ele apresentou foi diplegia. É uma paralisia dos membros inferiores, dos dois lados da parte inferior do corpo. Ou seja, o que comprometeu foi mais a marcha, o ato de andar, abdômen, que a gente percebeu porque ele estava com 6 meses. Ele ainda não engatinhava, ele se arrastava. Com 8 meses, ele ficava em pezinho no berço. Quando você botava ele sentado, ele não ficava sentado, ele caía do lado. Né? Ele ficava em pé, mas não ficava sentado. E aí nós procuramos, fizemos toda uma bateria de investigação, vai no hospital, vai no outro, pesquisa. E aí, no Hospital Fernando Magalhães, que é um espaço maravilhoso, eles mapearam o cérebro dele e acharam uma lesão que acusou a área motora. Aí, assim, ele tem umas alterações leves de percepção, não teve alteração cognitiva. Hoje, a área educacional, né, pedagógica, ele não precisa de nenhuma adaptação. Porém, ele, na hora de fazer a leitura do quadro, deu uma disfunção ocular, então um dos olhos corre. E aí, na hora que ele tem que acompanhar a linha, ele se perde. Então, assim, são adaptações muito leves, que a gente nem sabe, né, que existe isso, a gente só consegue perceber quando a gente investiga, que é a coordenação óculo-manual e óculo-motor. O que é isso? O que é? É a coordenação dos olhos. E assim, o andar, ele foi andar com 3 anos. Né? A gente fez todo um processo, primeiro de investigação, quando nós descobrimos que ele já estava em tratamento, né? A gente levou para 2 hospitais, e aí bota órtese, tira órtese, bota órtese, aí o médico manda botar, outro manda tirar. E aí ele começou, com 3 anos ele começou a andar. E aí foi uma coisa muito engraçada que eu não me emocionei. Eu fiquei assustada. Eu falei, tá andando? Ele tá andando. Aí eu falei pro pai dele, volta aqui que ele largou o andador. Ele tentou, nós fomos pra Rede Sara, ele queria ir para um lugar que era perigoso. E ele com o andadorzinho. Aí eu cerquei ele, né? Ele vinha pra cá e eu fiquei na frente. Ele ia pra lá, eu ficava na frente, ele tinha uma escada atrás de mim. E ele queria passar. Aí eu barrei ele, eu peguei, fui pra frente dele. Aí ele fez assim, ele soltou o andador e deu a volta em volta de mim. Aí eu fiquei olhando. Aí eu falei pro pai dele assim, ele tá andando. Aí todo mundo em volta comemorou. E eu fiquei parada assim, igual uma boba, olhando ele me desviar de mim, e ele tava já com 3 anos. E dali pra cá ele correu, ele faz judô, ele faz natação, a capoeira. Então, assim, hoje ele está bem resolvido, mas a gente mantém, né, todo esse trabalho psicológico, de desenvolvimento humano, de crescimento pessoal dele, e nós como pais também. Porque às vezes a família, a primeira coisa que aconteceu foi minha mãe chorando. Era Meu isso, neto não tá andando. Era isso que eu queria começar agora para você falar para as famílias, quando elas descobrem e muitas não conseguem, a princípio, aceitar, não ficam bem com isso. Tem uma frase usada, né? A gente usa muito uma frase que o diagnóstico não é destino. Essa frase não é minha, tá, gente? Não é minha. Mas diagnóstico não é destino mesmo. Nem define ninguém. Às vezes, não estou falando só do meu filho, às vezes eu pego lá, eu recebo uma criança, aí com a criança vem a documentação. Aí você olha assim, criança é comprometida, você olha a criança sem nada disso. Aí a mãe fala, não, isso foi quando ele tinha 2 anos, agora que ele está com 7, 8, desenvolveu muito. Não, e tem médicos que desenganam. Ah, não vai aprender, não vai... E aí você pega a criança, você coloca a criança em sociedade, em comunidade, ele vai brincar, ele vai interagir, ele vai ter dificuldades. Mas você, com uma equipe multidisciplinar, você desenvolve o ser humano. E a gente, eu não estou falando do PCD.
a gente também precisa dessa rede de apoio e suporte para desenvolver em todas as áreas. Na área social, ninguém nasce sabendo se socializar, se relacionar. Ninguém nasce sabendo ter um casamento. Um exemplo, casamento é um desafio. E aí você não sabe. Eu tenho hoje na minha mão, muito legal, um grupo de PCD que eles seriam jovens, seriam a idade de ensino médio para adulto. E a primeira questionamento deles é: eu quero namorar. A outra falou: eu quero namorar. A outra: eu quero ter filho. Aí filho, a equipe conversa com os pais e fala: ó, os pais não, porque se tiver filho, quem vai cuidar é a gente, porque eles ainda estão precisando de suporte. Mas relacionamento, as psicólogas interferem, orientam. E às vezes, sabe como que é o namoro deles? Ficar do lado, dar a mão. Nós tínhamos uma lá que ela falou: eu vou namorar com ele. Aí ela não namorava, como que ela namorava com ele? Ela ligava pra ele todos os dias pra começar. Todo dia. Era o namoro dela. E pra ela é o suficiente. Que bom. Não necessariamente o namoro precisa ter uma intimidade corporal. Até porque, como o autista tem muita sensibilidade, a gente tem lá aquele uma graça. Ele falou: oi, Aninha, ele me chama de Aninha. Oi, Aninha, como que você está hoje? Você está linda. Aí eu falei: muito obrigada. Aí ele fala assim pra mim: sem abraço, por favor. Nem para agradecer você pode abraçar ele. Então assim, ele é gentil, ele é agradável, ele é inteligente, mas ele não gosta de contato físico. Mas ele gosta de que as pessoas elogiem ele, que as pessoas falem com ele. Nós temos casal de Down. Down gosta muito de abraço, de namorar. E aí tem uma equipe por trás que vai orientar a família, que vai orientar o casal, entendeu? Mas assim, sempre para a fase já de adulto, 18. Até porque a maturidade, a gente acompanha, quando eu peguei muitos ali, 8 anos, agora eles já são adultos, você acompanha o desenvolvimento de maturidade. Mesmo quando a família dá uma autonomia, vai cobrando, né, questões assim, de autonomia mesmo, de responsabilidade. Seja na área escolar, ó, esse é teu caderno, você vai fazer sua mochila. A gente tem uma cozinha escola, que eles aprendem a fazer o próprio lanche, o próprio alimento. Quando é percebido que existe uma capacidade, você vai estimulando para que ele se torne o mais autônomo possível, né? Então, assim, existe toda uma rede de apoio para eles chegarem nesse nível de relacionamento social, de terem amigos, saberem o que é certo. O autista, ele é muito literal. Então, quando você fala assim: olha, você não pode maltratar ela xingando, você não vai fazer isso na frente dele, que ele não vai deixar. Se ele ouvir alguém ofendendo, alguém fala: você está fazendo errado. Você não deveria falar com ela assim. Então, todo esse comportamento social que a gente precisa aprender, eles também aprendem. É claro que de uma maneira, às vezes mais devagar, às vezes você tem que ser mais específico. Sentar e, vamos ver aqui o que pode e não pode. Você vai fazer uma relação do que pode e não pode. Ele vai errar, você bota de novo. Ele vai tentar, você bota de novo. Você vai errar, você bota. Até ele entender que não pode. Então, assim, engraçado, interessante, quando você comentou da musicalidade da capoeira, aí eu queria que você, por gentileza, entendeu, tocasse pra gente um berimbau. Para algumas pessoas, talvez seja até a primeira vez criança, você jovem, e talvez algumas pessoas nunca tiveram a experiência de estar numa roda de capoeira, né? Que eu adoro. Queria até, inclusive, antes de você pegar o berimbau, dizer que eu queria ver um momento, como você falou, de uma roda, dessas crianças. Fiquei tão curiosa, porque eu tenho na minha família 3 autistas. Mas como eu não tenho muita proximidade, eu não sei como é que é essa questão de lidar com o lúdico. Até vou perguntar. Eu uso a parte da musicalidade de várias formas. A gente usa para estimular ou eu apresento instrumento, tanto a parte corporal, né, porque os toques são muito animados, então você usa ele para estimular as crianças. Eu uso para manipular o objeto, para eles conhecerem. Eu uso para ouvir o som e perceber. E também para linguagem, tá? Tem algumas musiquinhas muito legais. De repente eu vou cantar música infantil para você ver. Então assim, eu trouxe um berimbau aqui. Deixa eu pegar.
Olha, gente, vai apresentar o berimbau. Olha aí, ó. Que lindo, olha que lindo, olha. Então, o berimbau, ele é uma verga, né? E eu trouxe meu gunga, que é o que tem uma cabaça maior, junto com o arame. Esse arame tá esticado aqui pela pressão, tá preso lá em cima. Eu tenho uma baqueta, as crianças adoram manipular a baqueta, é uma baqueta, eles ficam batucando tudo. Eu tenho uma amiga que é musicista, que tem outros tipos de baqueta, e eles estimulam na aula de musicalização. Aí eu apresento a baqueta, isso aqui é um cachixi, ó. Ele vai fazer um som bem legal, é um instrumento artesanal. Dentro tem semente de pau-brasil, pode ter semente de lágrima de Nossa Senhora, com outro tipo de semente. Faz um barulho legal, porque eles adoram, eles ficam, né, presos a esses estímulos. E aqui é uma pedra. A pedra você pode usar uma pedra ou um dobrão. Eu prefiro a pedra, tá? Então assim, eu posso puxar uma música dentro dessa terapia. Eu primeiro mostro, deixo tocar livremente. Eles batem. Depois eu mostro a foto de um bichinho, né, pra criança, né? A criança de 4 a 5 anos. Eu mostro a foto do bichinho. Aí eu vou falar, olha, agora todo mundo virou um sapinho. Aí, ó. E aí eles vão pulando, né? Então eu toco e canto. Aí eu posso cantar uma música popular ou eu posso cantar uma música de capoeira, né? O sapo não lava o pé. Mas é isso mesmo, a gente canta isso mesmo, ó. Eu tenho dificuldade de tocar sentada. O sapo não lava o pé é em ritmo de Angola? Não. É que ritmo? São Bento Grande. São Bento Grande? À beira do rio. Quando o sapo pula manhã, é porque tem frio. E eles vão pulando. E aí eles vão pulando e aí eu estou estimulando alguns comportamentos. Então, eu faço um marco no chão, então eles têm que ficar ali. Para o autista, é muito difícil se manter parado num ponto. E aí eu estou trabalhando a questão de sentar, a atenção de comando, a aceitação de demanda, a atenção e concentração. E aí eu boto todo mundo sentado. Quando eu toco, eles saem pulando. Aí eu estou trabalhando habilidade motora, força, toda a habilidade, né, que tem ali no corpo movimento. E aí o ponto de chegada, que eles não podem empurrar o amigo, eles têm que chegar do outro lado. Pra gente parece simples, mas para quem precisa desenvolver essa habilidade, é um ganho incrível. Dentro da área motora, dentro da área psicomotora, dentro da musicalidade. Eles começam a cantar. Eu tenho um autista que não fala, mas canta. Que interessante. É muito legal, né? Eu tenho um autista que não aguenta ficar num barulho, não aguenta ficar em tumulto, mas ele escuta esse som aqui, ó. E ele sai pulando. E ele sai pulando. Então, é muito rico. Ela traz isso pra gente. Ela traz essa integração social, ela traz essa musicalidade, ela traz essa questão corporal. Então, assim, a gente tem uma quantidade de habilidades desenvolvidas pela capoeira muito rica, falando nela como cultura. Quando você vai para terapia, isso triplica. Porque você imagina que na terapia eu preciso só que ele sente. E ele não senta por nada. E quando eu falo, ó, só vai tocar no berimbau quando sentar, ele corre e senta. Eu pego criança Todd, que tá quebrando o espaço todo, não quer obedecer a ninguém, eu falei, só vai fazer capoeira sentar, ele senta no. E aí vai chegar aquele momento que a gente fala, acabou, não é possível, porque esse assunto com certeza rende muito mais. Rende muito mais. Com certeza, eu assisto muito material, conteúdo na internet sobre esse assunto. Me interessa bastante. Sou bastante apaixonada por esse assunto. Então, assim, a gente vai, né, pedir agora para a Ana dar suas arrobas, quer dizer, os lugares onde a gente pode encontrar suas atividades, seus projetos. E naqueles momentos em que você falou que tem as rodas, eu quero muito ver um momento desse. Olha pro pessoal lá, tua turma,
pra galera e fala pra eles onde é que... Eu achei fácil, eu coloquei o nome dela, achei fácil. Mas, vamos lá, fala seus arrobas. Pessoal, vocês podem procurar Ana Clara Patuá e Ana Clara Gomes. Eu tenho 2 Instagram, tá? Na verdade, um seria pessoal e outro seria da capoeira, mas eu me empolgo, eu distribuo conteúdo de trabalho pro pessoal, tem pessoal no trabalho. Todos nós vamos morrer em algum momento, né? E até onde se sabe vai ter, existe uma nuvem com todas essas informações que a gente está colocando no YouTube também, mas na internet, né? E daqui a 200 anos, 300, 400 anos, quando as pessoas acessarem a nuvem e por um acaso olharem lá, e tinha um canal chamado Hóspedes do Tempo, e vão acessar o conteúdo da Ana Clara. O que você gostaria que eles acessassem? Qual é a mensagem que você gostaria que ficasse para eles? Basicamente é isso que nós começamos, né? A parte psicomotora, habilidade motora, é a base do desenvolvimento humano. Então, assim, se você tem amor ao seu filho, se você tem amor a você, eu quero muito dar algo bom para alguém. Dá um pouco de tempo em atividades lúdicas, ao ar livre, de andar, de correr, de andar na areia da praia, de até mesmo um balanço, né? Então, assim, eu acho que o que eu poderia deixar de tudo que eu estudei, que eu estou estudando desde os 4 anos de idade, estou com 43, tá, pessoal? Então, aí tenho bastante tempo estudando. De tudo que eu estudei, o que eu posso deixar para vocês é: o desenvolvimento humano depende muito de habilidades motoras. E a saúde emocional e psíquica, ela está atrelada nessas habilidades de você se relacionar bem, estar em ambientes com pessoas agradáveis e fazendo atividades motoras. Então, você quer um lugar melhor e mais completo do que a capoeira, você quer um lugar mais completo do que você escolher fazer um esporte, mas não é um esporte em que você vai degladiar com o outro. Porque até quando você tem disputa no esporte é agradável. Os campeonatos são, né, prazerosos de você assistir. Ninguém precisa ficar de mal com o outro porque foi para uma competição. Né? Na verdade é você comemorar. O belo é o processo, né, de desenvolver ali essas habilidades motoras e psíquicas em ambientes saudáveis. Eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Quem é a Ana Clara, sem ser o que a Ana Clara faz, mas a Ana Clara, a pessoa, sem ser o que você faz. Quem é você? Eu sou gêmea, tá, pessoal? Se vocês verem uma pessoa por aí com a minha cara, eu sou irmã gêmea. Isso eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de ser. É mesmo? Porque às vezes a gente não gosta, né? É porque você nasce acompanhado, né? Você não precisa fazer amigo fora. Nasceu com... Então, assim, eu sou gêmea, eu sou irmã, eu sou mãe. Eu acho que o que eu mais gosto de ser também é ser mãe. Eu agradeci muito a Deus de me dar esse presente, me dar essa honra de ser mãe. É uma experiência incrível. E eu acho que eu gosto de ser amiga. O que eu mais gosto é de me relacionar. Eu sou um ser humano em desenvolvimento, que estou me desenvolvendo em todas as áreas possíveis. E gosto muito de ser gêmea. Eu acho que tem essa coisa, que são amigas mesmo, né? Somos. Que coisa boa. A gente pode contar uma com a outra, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Porque, legal isso. Porque eu já encontrei alguns gêmeos que não gostam muito, não. Então, a minha irmã é o oposto de mim. Mas eu acho que ela completa, né? Porque eu sou muito agitada, assim, ela é mais concentrada. Aí alguém fala assim, o que falta em você tá nela. Então é isso. Show de bola. Gente, aí, que coisa maravilhosa, um conteúdo fantástico. A Ana Clara trouxe pra gente um conteúdo importantíssimo. Busquem mais na internet. Tem muita gente boa falando sobre isso. Então faça uma seleção legal de quem fala sobre isso, tá? Temos sim muita gente boa, muito material, para que você possa, então, pegar a sua criança ou orientar uma pessoa que você conhece, dar essa notícia. Poxa, eu poderia fazer mais algumas coisas, estimular e tal. Então, olha só, manda um beijo para sua galera. Eu tô mandando um beijo pra galera. Ronaldo, fala qualquer coisa aí. Beijo, Patuá! Beijo! Um recado. Quem quiser ser entrevistado aqui no programa,
O e-mail do programa tá aí embaixo, vai aparecer na tela. Gente, manda um e-mail falando do seu projeto, que você desenvolve e você gostaria de ser entrevistado. Manda pra gente. A gente vai ler com cuidado, com amor, e aí você vai estar aqui conversando com a gente. Então é isso. Tchau, gente! Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar.